Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs cursilistas de Delmiro Gouveia, todos que nos acompanham. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus citando 3 parábolas. Destas 3, a primeira, que trata do joio e do trigo, o próprio Jesus explica e por isso não vou repetir. Mas desta primeira parábola, eu gostaria de chamar a atenção apenas para 2 coisas importantes. Percebam que, em primeiro lugar, o inimigo que semeia o joio o faz enquanto todos dormem. Isso aqui é interessante, essa nota, mostrando sempre que é necessário que o cristão esteja em prontidão. O cristão deve ser vigia. Por isso, como diz tão belamente a amada em Cântico dos Cânticos, eu dormia, mas o meu coração velava. Assim deve ser o cristão, aquele que vela, aquele que vigia, pois quando baixamos a guarda, quando dormimos na fé, o inimigo sempre vem
para semear a discórdia, para semear o pecado, para semear o joio. E o outro elemento que nos chama a atenção é que, nesta primeira parábola, Jesus fala do fim dos tempos, dizendo que, no fim dos tempos, serão separados os bons dos maus, o joio do trigo. E às vezes nós podemos querer achar que, meio que como que de modo predestinado, existem simplesmente bons e maus. Mas devemos notar que no nosso coração está presente o trigo de Deus, que foi semeado por Deus, a comunhão com Deus, a graça de Deus. Entretanto, por conta da nossa liberdade mal usada, por conta da nossa inclinação ao pecado, também em nós está presente o joio. Portanto, não é que nós devemos, já neste tempo presente, querer imaginar que simplesmente existem algumas pessoas boas e outras más, mas devemos fazer uma leitura interior da nossa vida e perceber que em nós existem coisas boas, mas também coisas más. O que vai determinar no fim dos tempos se eu estarei entre os bons, entre o trigo que será guardado no celeiro, ou entre os maus, o joio que será queimado, jogado fora, é justamente se agora, no tempo presente, eu tenho feito um exercício para cultivar em mim o trigo de Deus, para tirar de mim aquilo que é joio, aquilo que é pecado, aquilo que é mal, aquilo que é nocivo, aquilo que é destrutivo para a minha vida espiritual, para a minha vida relacional com os outros, para o meu ser cristão. Por isso, é necessário que no tempo presente a gente possa ir trabalhando para justamente fazer germinar em nós o trigo de Deus. E por fim, meus irmãos, das outras duas parábolas, da semente do grão de mostarda e justamente a outra parábola sobre o fermento, nós percebemos que o reino de Deus se manifesta também nas pequenas coisas. E por isso nós cristãos somos convidados, a partir dos pequenos gestos, das pequenas atitudes, da conduta de vida, ser como esse grão de mostarda que depois se torna uma árvore frondosa, ser como aquela pequena porção de fermento que leveda a massa e faz com que o bolo fique bonito. As nossas pequenas atitudes devem ser sinais que indicam grandes transformações no mundo. Por isso que Deus nos ajude, a vocês cursilistas, para que justamente possam fazer essa experiência. E não se esqueçam, Cristo conta contigo. A todos a minha bênção.